A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos e as minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o Bispo Aquiles Teixeira e eu venho neste momento trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Já tem algum tempo que eu não tenho postado vídeos devido à correria, à dificuldade também de estar fazendo a gravação. Estou gravando nesse momento da minha casa. Se você escutar algum barulho aí, as pessoas aqui, tem algumas pessoas trabalhando aqui próximo na construção civil, algumas pessoas já passando, camelô, que passa na rua, então é provável que possa sair algum som aí na gravação, uma vez que nós não temos um estúdio adequado para estar gravando. Mas o importante é o que eu venho trazer para o seu coração nesse momento acerca da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você agora que está me assistindo, que está vendo esse vídeo, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho observado nesses últimos dias que a Igreja do Senhor Jesus tem vivido nessa terra, que, digamos assim, os cristãos, os servos e servas do Senhor Jesus, de um modo geral, têm vivido desapercebido ou distraído com algumas coisas que estão escritas na palavra de Deus. E eu gostaria de ler com vocês agora a palavra de Deus e comentar a respeito disso. Essa palavra hoje, ela é uma palavra direcionada para o coração daquelas pessoas, ou você que está me ouvindo, que guarda no seu coração uma mágoa de alguém, uma raiva, uma tristeza. Talvez é possível, eu digo para você, é possível que você que está me ouvindo agora seja um pastor, um obreiro, um apóstolo, um discípulo de Jesus, ou até mesmo somente uma ovelha, um seguidor. Talvez você tenha um cargo na igreja ou não tenha um cargo, mas independente, você está servindo ao Senhor Jesus. É possível que você esteja servindo a Deus com uma mágoa no seu coração de alguém, com um problema, com uma situação que você tem contra alguém ou alguém contra você. E eu quero te falar na palavra de Deus a necessidade, a importância de que a gente se reconcilie, de que a gente se entenda com aquele que tem algo contra nós ou nós contra ele, para que possamos oferecer a nossa oferta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho observado a Igreja de Cristo nesses últimos dias que existem muitos cristãos que não se falam, que não dão a paz do Senhor uns aos outros, que muitas das vezes têm raiva uns dos outros. E eu quero trazer aqui uma palavra direcionada para o seu coração, para que você possa estar bem atento ou atenta a essa situação que tem acontecido no nosso meio cristão, e que a gente possa, cada um de nós, tentar se esforçar em fazer a nossa parte para com Deus e para com o próximo. Olha o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, versículo 21 em diante. O Senhor Jesus ele vai falar a respeito dessas questões, ele vai tratar essas questões. Olha o que diz: ouvides o que foi dito aos antigos, não matarás, mas a qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar ou se irá, se indignar contra o seu irmão, será réu do juízo. No Antigo Testamento havia uma lei, e quem matasse teria que ser punido, como várias leis que existiam para cada situação. Mas quando o Senhor Jesus vem no Novo Testamento, ele vem citando o exemplo das leis que tinham que ser cumpridas fisicamente. Por exemplo, matou, tem que pagar, tem que morrer, tem que ser punido, varia da situação, do contexto que estava ali. Mas ele vem falando agora que não é mais dessa forma: matou, tem que morrer, bateu, tem que apanhar, olho por olho, dente por dente. Ele vem dizendo que agora é mais difícil do que antes, porque agora
é no sentido espiritual. Hoje, por exemplo, digamos assim, a pessoa não mata a outra fisicamente dentro da igreja. Se ela fizesse isso, teria que ser punida por uma autoridade. Alguém que tira a vida de alguém tem que ser punida. Ela vai presa, vai ser julgada, condenada, tem que pagar a punição. Só que hoje é diferente. Hoje as pessoas matam não mais no sentido literal da palavra, elas matam no sentido espiritual. Quantas pessoas matam a fé de outras pessoas com palavras, com atitudes que fazem com que as pessoas desanimem na fé ou se desmotivem até mesmo em prosseguir, em caminhar. Então o Senhor Jesus vem dizendo que eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. Aí ele diz aqui, e qualquer que chamar o seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Hoje, nós estamos vendo dentro das igrejas o desrespeito acontecendo de forma, como eu posso dizer, gigantesca. Nós vemos hoje pessoas que não têm respeito por autoridades espirituais, por autoridades que foram constituídas por Deus. Nós vemos hoje o desrespeito dos pastores para com as ovelhas, das ovelhas para com os pastores. Nós vemos muitos escândalos, muitas situações tenebrosas acontecendo dentro das congregações. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando das congregações, das igrejas. Nós vemos hoje um desrespeito, nós vemos hoje uma falta de temor, nós vemos hoje muitas coisas acontecendo que não são do agrado do nosso Senhor Jesus. Nós vemos hoje o adultério instalado dentro das igrejas, a fornicação, o pecado, a imoralidade sexual, a lascívia. Nós vemos hoje a inveja, a idolatria. Nós vemos hoje muitas pessoas idolatrando os homens. Nós vemos hoje muitas pessoas falando palavras ofensivas aos irmãos dentro da igreja, aos pastores. Nós vemos pessoas xingando aos pastores, xingando as ovelhas, maltratando os fiéis. Nós vemos essas situações. Nós vemos pessoas chamando os irmãos de loucos, de burro, de fanático. Desculpa a expressão aqui, né? Enfim, nós vemos muitas coisas acontecendo. E o Senhor Jesus está dizendo, a qualquer que chamar o seu irmão raca, ou xingar, ou pronunciar algum palavrão, alguma ofensa contra o seu irmão, será réu do sinédrio. Está usando de uma lei física, uma lei espiritual. E qualquer que se chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Olha o versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Quantas pessoas hoje, esse que eu quero falar, dei só uma introdução, quantas pessoas hoje estão oferecendo, esse é o ponto que eu quero falar, o resto eu passei rápido só para chegar até aqui. Quantas pessoas hoje estão oferecendo ofertas no altar de Deus? Essas ofertas podem ser dízimo em dinheiro, louvor, oração, adoração, testemunho, sua vida, enfim, tudo que você classificar como se você esteja dando a Deus como oferta. Muitas pessoas hoje estão trazendo ofertas ao altar de Deus, só que elas estão entregando oferta a Deus, mas dentro delas ela carrega uma mágoa, ela carrega um ódio, ela carrega uma raiva de um determinado irmão ou uma determinada irmã ou uma certa pessoa, e ela não liberou ainda essa mágoa, esse perdão para aquela pessoa. Ou até mesmo, talvez ela não tenha nada contra aquela pessoa, mas aquela pessoa tem algo contra ela. E o Senhor Jesus está dizendo aqui bem o seguinte, no versículo 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar,
e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, se o teu irmão tem algum questionamento para fazer contra você, se o teu irmão tem uma queixa contra você, um problema contra você, alguma coisa contra você, e no momento que você está indo levar a sua oferta ao altar de Deus, você se lembrar, opa, eu me lembrei aqui agora de que o irmão tal, a irmã tal, ela tem um problema contra mim. Aí Jesus falou, deixa a tua oferta ali, para um pouco, vai lá naquela pessoa e se reconcilia com ela, se entenda com ela. Aí se você vai se entender com aquela pessoa e aquela pessoa não quiser te perdoar, não quiser se entender com você, aí já não é mais problema seu, é problema daquela pessoa. Você fez a sua parte. E eu como pastor hoje, eu pastoreio, já vou fazer 10 anos pastoreando direto, sem parar, e eu observo que dentro das congregações e até na minha congregação, existem irmãos que carregam raiva, ódio dos outros irmãos. Acontece muito isso hoje, de que quando um pregador vai pregar a palavra, algumas ovelhas abaixam a cabeça, porque elas não querem ouvir aquele pregador pregar, porque elas têm raiva daquele pregador, porque elas não gostam dele, porque elas não querem aceitar a palavra que ele tem para dizer. Quando o irmão vai ter oportunidade, o outro abaixa a cabeça, o outro já não queria que aquele irmão falasse. Mas aí no final da história, essa mesma pessoa quer entregar a Deus uma oferta, quer entregar a Deus um louvor, quer entregar a Deus uma adoração. Mas como ela vai fazer isso se ela tem um problema contra outra pessoa, ou se a outra pessoa tem um problema contra ela que não foi resolvido antes de chegar até o altar de Deus? Então, as ofertas que as pessoas oferecem a Deus sem antes terem se reconciliado com seus irmãos, essas ofertas não são aceitas. O Senhor Jesus está dizendo que antes de oferecer, se conserte, versículo 24, deixai ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha o versículo 25, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Isso aqui significa, para o sentido até espiritual, de que a pessoa com uma mágoa, com uma raiva, com um problema contra alguém, ela nunca vai conseguir agradar a Deus, ela nunca vai conseguir entregar a sua oferta e Deus aceitar a oferta daquela pessoa. Nós temos uma prova muito forte dessa questão quando nós vamos lá em Gênesis e nós observamos ali a questão de Caim e Abel. A palavra de Deus diz que Abel ele separou uma oferta para Deus e Caim também separou uma oferta. Mas a palavra de Deus diz que Deus se atentou primeiro para Abel e para a sua oferta e não se atentou para a oferta de Caim. E a Bíblia diz que Caim, o semblante dele ficou irado, ele ficou aborrecido, porque Deus havia aceitado a oferta de Abel e não a de Caim. Se você for estudar, não é o objetivo desse vídeo, mas se você for estudar a fundo, tentar entender o que aconteceu, você vai observar que Caim, ele era uma pessoa que ele já tinha dentro dele o sentido de arrogância. Ele já tinha dentro dele algumas questões contra o seu irmão. E quando se deparou diante dessa oferta, ele se indignou mais. E aí Deus foi dizer para ele, por que estás assim? Se procederes bem, também não te seria aceito? Ou seja, a oferta dele não foi aceita. Aí entra vários fatores, porque ele pode ter ofertado de forma errada, porque ele pode ser uma pessoa, era maldoso. Existe um estudo a respeito disso, juntando vários requisitos para entender o motivo que a oferta dele não foi aceita. E um dos motivos é esse, a indignação contra o seu irmão. E ele, vendo que Deus não havia aceitado a oferta dele, ao invés dele falar com Deus,
perguntar a Deus, questionar a Deus, pedir perdão, perguntar o que deveria fazer, ele se indignou contra o seu irmão e matou o seu irmão. E Deus cobrou da vida dele o sangue do seu irmão. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas, dentro de um ministério, veem que as outras pessoas estão se destacando e ela não. E ao invés dela perguntar para Deus, por que eu não me destaco? Por que eu não consigo? Ao invés de ela procurar fazer o melhor, ela não faz isso. O que ela faz? Ela vai atacar aquele que está se destacando. Ela vai tentar matar aquele que está se destacando. E com isso, vem a palavra de Deus para trazer a correção. Então, se nós quisermos ser aceitos por Deus, se nós quisermos prosperar, se nós quisermos vencer, se nós quisermos alcançar uma vida plena, se nós quisermos que a nossa oferta seja aceita por Deus e principalmente quisermos alcançar a nossa salvação, nós vamos ter que se entender com os irmãos, nós vamos ter que viver bem. A palavra de Deus diz: quão bom e suave é. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E hoje não está mais acontecendo isso. Você que me assiste, esses dias eu conversava com uma pessoa que estava desanimada da fé, porque ela via muitas coisas erradas dentro da congregação. Erros vai ter em todos os lugares. Todos os lugares têm erros. Mas errar é uma coisa. Erro é uma coisa. Pecado é totalmente diferente. Então, é preciso que nós, por isso o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, no momento da ceia, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a palavra de Deus nos fala, de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. Então, guarde essa palavra no seu coração. Você que tem uma mágoa, você que tem um problema com seu pastor, com o obreiro, com o irmão da sua igreja, reconcilie-te, vá até lá. Ah, pastor, mas eu estou certo. Eu não vou lá porque eu estou certo. Aqui Jesus dizendo que é o certo que tem que ir. Você pode estar certo, mas vá até aquela pessoa mesmo ela estando errada e diga para ela: olha, eu vim aqui para a gente se reconciliar, para a gente se acertar, porque nós somos servos de Deus, então nós precisamos. Quando eu era do mundo, eu tive um problema com uma pessoa do mundo. Eu não era crente ainda. E depois eu me converti, aceitei o Senhor Jesus, comecei a fazer a obra. E quando eu fui pastorear, abrir minha congregação, na porta da minha congregação, eu vi de longe aquela pessoa que eu tinha tido com ela um problema quando eu ainda era lá do mundo, um desentendimento. O que eu fiz? Eu fui até aquela pessoa, chamei ela, conversei com ela, pedi perdão a ela, me reconciliei com ela. Porque na hora que eu vi ela lá de longe, o Espírito Santo falou no meu coração: você não pode fazer minha obra, você não pode ser um pastor sem antes se reconciliar com todas as pessoas que você teve problemas. Então eu fui lá, fiz isso, fiz a minha parte e senti que saiu dos meus ombros um peso espiritual. E dali eu pude ficar tranquilo e seguir minha caminhada. Então é necessário que a gente faça isso. Antes de entregar a nossa oferta a Deus, a gente se reconcilie com os nossos irmãos. Amém? Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos, em nome do Senhor Jesus.